Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo. Vamos lá, pessoal. Às vezes parece até uma pergunta muito óbvia, ou talvez uma resposta muito óbvia, se devemos decorar todos os sinais bíblicos. A questão é que pode ser um complicador ou uma dificuldade para algumas pessoas, certo? Porque, como a Natália disse aqui, né, sem condições. KKKKK, porque é péssima na memória. Então, quando a gente fala em memória, a gente comentou um pouco sobre isso ontem, né? Que o ato de interpretar não é um teste de memória. Então, isso a gente já pode ficar despreocupado e tranquilo. Mas, para a gente trabalhar no contexto cristão, a gente tem que saber alguns sinais, né? A gente tem que saber e entender alguns sinais. Mas, para a gente entender e compreender isso, eu separei de uma forma que venhamos entender de uma forma mais fácil e clara essa questão. Então, a resposta que eu dou particularmente, você não tem que decorar todos os sinais bíblicos. Você não tem que decorar, certo? Não é uma exigência. Seria o ideal? Seria o ideal, mas não é uma exigência, tá? Então, você não deve decorar todos os sinais bíblicos. Ai, Gesiel, não devo, então como que eu faço se eu não devo decorar, né? Ou pelo menos deveria. Como que funciona isso? Né? Então é sobre isso que a gente vai comentar algumas orientações que a gente pensando, estratégias que pode melhorar aí o aprendizado ou orientar durante esse percurso aí de interpretação no texto bíblico, no texto cristão, no contexto cristão, certo? Beleza, a Érica falou assim que também, tem essa dificuldade de memória. Vanessa Donato de Guanambi, Bahia, o pessoal de longe aí, hein? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, pessoal, primeira coisa, foque nos sinais principais, certo? Desculpa. Essa é a primeira dica que eu dou. Foque nos sinais principais. Gisele, mas o que seria isso? Sinais principais. É tanto sinal, é tanta coisa. Nossa, meu Deus do céu. Gisele, eu não sei o que é os sinais principais. Pronto, os sinais principais que você vai precisar decorar são os livros da Bíblia. E sobre os livros da Bíblia, a gente comentou aí lá na nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula, a gente falou sobre essa ferramenta importante aí que todo intérprete cristão deve estar apto a utilizá-la, certo? A questão que quando a gente falou na primeira aula, teve gente que falou assim que até parecia uma EBD, né? Porque foi uma aula muito prática, clara, fácil e objetiva, né? Sobre a questão dos livros da Bíblia. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir a primeira. A gente fala dessa ferramenta que é indispensável para o intérprete cristão. Beleza, pensando nisso, a gente tem que focar nos sinais principais. Então, você não vai precisar aprender todos os sinais, mas os sinais principais. Então, esses sinais principais que são dos livros da Bíblia, você vai precisar saber, certo? A primeira coisa é esses sinais principais. Por quê? Porque é onde vai ser lidos os textos. É onde vai ser falado, né? Onde está inserido os textos dos sermões, os textos das ministrações, o texto dos louvores, enfim. Tudo que nós fazemos em um culto está baseado na Bíblia, nos livros da Bíblia. E por isso é importante você focar nesse aprendizado desses sinais, certo? Não precisa aprender todos os sinais, mas os sinais principais, isso aí também é muito importante, todos os livros da Bíblia. Tem gente que fala, Gisele, eu tenho tanta dificuldade de aprender aqueles livros dos profetas menores, aqueles nomes que poucas vezes usa, mas é interessante você focar nos sinais principais, principalmente os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia vai ajudar vocês nesse desenvolver aí, nesse caminhar. Gisele, eu sei tantos sinais, mas não sei todos os livros da Bíblia. Então, dá uma pausa aí no estudo aí, né? Ou tenta trabalhar e estudar de uma forma conjunta, mas não deixe de estudar os livros da Bíblia, tá? Então aí lembra daquela musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vou cantar não, pode deixar. Nem precisa tampar o ouvido, que eu não vou cantar mais não. Mas essa musiquinha pode ajudar vocês aí num desafio para vocês
aprender o livro da Bíblia, hein? Nossa, e poderia até fazer uma hashtag desafio livros da Bíblia, né? E você fazer essa música e você sinalizando Gênesis, Êxodo, Levítico, poderia ser, hein? Poderia ser um desafio aí para você já ir treinando isso. Beleza. A Yara falou assim, olha, eu acho que decorar não, mas tentar contextualizar. Beleza, ótima dica. Tentar contextualizar isso aí vai ajudar muito também, sem ter a necessidade de decorar todos, certo? Mas apenas contextualizar. Beleza. Pensando nisso, então a gente precisa ter esse primeiro ponto. Anota aí, sinais principais. Ou você coloca lá, livros da Bíblia, certo? Ponto. Faz um desenho do livrinho assim da Bíblia. E isso aí vai melhorar e muito, certo? A Lídice, ela disse assim, olha, essa musiquinha sempre ajuda, sempre ajuda. É verdade, porque quando a gente esquece, a gente vai cantarolando, né? Gênesis, Levítico, lembrei, Samuel, isso. Então é bom que a gente vai cantarolando aí e vai relembrando, certo? A Dulce perguntou assim, ó, tem sinais para todos os nomes de pessoas que aparecem na Bíblia? Não, não tem para todos, tá? Dulce, não tem, mas a gente já vai conversar um pouco sobre isso. Então a primeira dica, foque nos sinais principais, que é os livros da Bíblia, beleza. Segundo ponto, sinais secundários. Gesiel, o que é sinais secundários aí? O que são sinais secundários? Seria isso aí que a Dulce comentou, personagens principais. Por que personagens principais? Porque não é toda pessoa que aparece na Bíblia que tem um sinal, certo? Mas por quê? Porque como a língua de sinais é uma língua em construção, é uma língua viva, sinais e sinais são criados todos os dias. Tem até um grupo que é Sinalário Bíblico. Você coloca no Facebook Sinalário Bíblico, você vai ver que tem vários e vários sinais lá que eles estão criando, sinais novos para você estar utilizando, tá? Também tem o grupo DOT, né, o DOT Brasil, que eles estão fazendo a tradução da Bíblia para a língua de sinais, do Novo Testamento. Então tem vários sinais que estão se atualizando. Aí tem gente que pergunta e fala assim, mas qual que eu vou usar? Eu vou usar os sinais do clamor do silêncio ou vou usar os sinais do sinalário bíblico, do DOT? Qual que eu vou usar? Você pode utilizar os dois. Ou qual que você sentir mais confortável. Ou qual os surdos da sua região está mais acostumado a utilizar. Não tem problema nenhum, tá? É importante que você entenda que você não precisa decorar todos os sinais. É o ideal, mas todos, às vezes é praticamente impossível você lembrar, certo? Mas importante é que você venha estar focando em alguns pontos principais. Então, primeiro é os livros da Bíblia, segundo, personagens principais. Beleza, beleza, beleza. A Natália falou assim, ó, nos livros da Bíblia, no Antigo Testamento tem curiosidades interessantes, como sinais de todos que eram profeta, é sempre a primeira letra mais a primeira consoante. Exemplo, Isaías, o sinal é IS. Tá. Com relação aos profetas. Beleza. Normalmente é assim. É porque aí que entra a questão que eu disse, né? Alguns sinais que são criados, que estão sendo desenvolvidos aí pela comunidade surda, por teólogos, por surdos líderes, que eles estão fazendo essa criação desses sinais. Então, por exemplo, o sinal de Isaías, IS, tem um outro sinal, né? Que é assim, ó. Esse sinal aqui, ó, tá? Por quê? Porque pelo contexto é tocado, né? O anjo toca com uma tenaz, brasa viva na sua boca. Então esse sinal ficou para Isaías. Mas o que acontece? Gisele, qual que eu utilizo? Normalmente, pessoal, eu utilizo esse aqui para o livro, tá? E esse aqui para o personagem, tá? Então eu procuro fazer essa distinção. Gisele, mas eu uso esse tanto para o livro, tanto com o personagem. Pode? Pode, não tem problema nenhum, tá? Jeremias, né? O J e o R. Esse aqui é o Jeremias. Eu uso esse para os dois. Pode? Pode. Mas eu posso usar o outro Jeremias, que é esse aqui, para o personagem bíblico? Pode também, né? A questão é como que os surdos que você trabalha, como eles estão acostumados, quais os sinais. E aí a gente percebe como a língua de sinais é tão rica e maravilhosa, né? Então tem vários e vários sinais, várias formas de você
explicar um personagem ou um contexto bíblico. Então você tem que fazer o qual for mais fácil e qual você tem mais familiaridade, beleza? Mas é importante que você venha estar trabalhando, né? Aqui o que a gente faz? Nossos surdos, nossos surdos, né? A maioria dos surdos que frequentam a igreja, eles estão focados com os sinais do clamor do silêncio, estão acostumados, né? Aquela apostila com aqueles sinais. Aí o que acontece? Nós utilizamos aqueles sinais e a gente aos poucos vai incrementando, né? Colocando dentro das nossas interpretações. Então, por exemplo, a gente tem o sinal de igreja. Esse é o sinal mais conhecido, né? Só que os surdos, eles fizeram uma outra contextualização, um outro sinal, que é esse aqui, ó. Igreja, né? Igreja. Por quê? Por conta do ajuntamento de pessoas, tá? E normalmente as igrejas evangélicas, elas não utilizam o símbolo da cruz na igreja, né? Como era antigamente, tá? Como igrejas católicas que tinham. Então, são alguns sinais que eles estão fazendo algumas adaptações. Então, por exemplo, como que eu faço aqui? Quando eu estou interpretando, e aí eu estou trazendo alguns sinais nesse sentido para os surdos, eu faço assim, ó, igreja, igreja. Então eu faço igual, lembra da técnica que eu falei ontem, né? No sentido de você reforçar, você dar ênfase àquilo que você está falando. Então eu utilizo a igreja, e aí eles vão se conceituando sobre isso, certo? Mas eu não posso falar, ó, esse aqui tá errado, esse aqui acabou. Não, não é essa a ideia, né? A ideia é que você venha estar trabalhando e construindo aí esse vocabulário junto com eles, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas, o que o pessoal está comentando. O pessoal falou, né, que tem vídeos que ensinam os livros da Bíblia em Libras. Podemos escrever quando não souber o sinal? Pode. E essa foi uma dica da aula de número 2, hein? Não sei o sinal, né? Ou não tem sinal para isso. O que a gente faz, né? Na aula de número 2 a gente fala várias estratégias sobre isso, hein? Muito bem. Tem vídeo que ensina os livros. Tarciane, boa tarde. Chegando atrasada. Vai perder nota, hein? Vai perder nota. Tô brincando, muito bem. A Dulce falou, faz datilologia, pode ser, né? Tem outras estratégias que a gente colocou na aula de número 2. Também a Ara falou assim, ó, acho que é só o livro de Naum que é diferente, né? Faz o Naum, o sinal de Naum, beleza. A Michelle falou, é difícil demais, difícil demais. A Natália falou, onde eu encontro esses outros sinais, Gesiel? Olha, você pode encontrar aqui, deixa eu colocar, vou colocar o link aqui para vocês, porque fica mais fácil, né? Olha só, vou colocar o link aqui para vocês no comentário, que aí vocês podem dar uma olhada nos sinais, como que funciona, os sinais que estão sendo utilizados lá, tem muitos sinais que são sinais novos, né? Que aí você pode ir se atualizando, tá bom? Vou colocar aqui. O link tá nos comentários, tá? Do DOT Brasil, que é um projeto maravilhoso. Se você não conhece, procure conhecer, que é onde ouvintes com surdos também, né, estão fazendo a tradução do Novo Testamento para da Bíblia, né? O Novo Testamento eles estão fazendo a tradução para Libras. Então tem vários sinais já desses, vão se dizer, que são sinais que estão sendo atualizados, que eles estão colocando lá. Então tem muita coisa, muita coisa. Mas não se preocupe nessa questão de falar, esse sinal eu não vou usar mais, né? Porque aí você pode cair nessa questão da memória e esquecer vários sinais. A ideia é você ir trabalhando isso aos poucos, inserindo na sua interpretação aos poucos, mas não deixe de estudar. É um material excelente, excelente mesmo, que você pode estar incrementando, implementando aí na sua interpretação e ajudando, tá, no seu desenvolvimento. Então tá aí o link para vocês que eu coloquei aí, tá? Deixa eu ver também. A Natália falou, só conheci esse do Clamor do Silêncio. Tem esse do sinalário bíblico também. A Socorro Moraes falou assim, ó, queria saber se para a interpretação do louvor é diferente da mensagem. Olha, E a gente vai fazer aulas específicas para isso, tá? Pra gente falar sobre a questão de músicas no louvor. Questão de interpretação de louvor, né? Como que funciona isso, como que porque por ser algo totalmente poético, né? Você tem uma certa liberdade poética, mas também
Tem muitos debates aí em cima disso, porque música é pro surdo, o surdo gosta de música ou não gosta, como que funciona isso? Ai, meu Deus do céu. E então o pessoal fica nessa complicação aí, certo? Mas a gente vai fazer para falar porque tem uma certa diferença, tá, ô Socorro? Muito bem, deixa eu ver aqui. A Josélia falou, boa tarde, cheguei. A Tarciana, kkkk, mas fez uma carinha assim, aí segue o link, tá? O Alan falou assim, achei mais bonito esse sinal novo de igreja, você pode utilizar também. A Josélia diz que está treinando diariamente. A Eliana perguntou qual é o meu nome é Gesiel, com G e com S, hein? Vou até colocar aí nos comentários, Gesiel, esse é meu nome, hein? Muito bem. E a Silva perguntou qual é o sinal novo de igreja, né? Tem esse sinal, como eu disse, né? Ele ainda continua sendo utilizado, tá? Por muitos surdos, mas o que a comunidade surda cristã está utilizando, novos sinais, esse aqui é um dos, tá? Igreja, tá? Igreja. Ok. Outra coisa, por exemplo, o sinal de Páscoa. Tem três sinais para o sinal de Páscoa, né? Tem o sinal de Páscoa, que é esse aqui, ó, de Páscoa, certo? Por conta ao coelhinho da Páscoa. Tem esse outro sinal, que é um P, que aí faz esse aqui, que é do clamor do silêncio, que é referente à ressurreição, certo? Faz um P de Páscoa. E tem um terceiro que foi elaborado aí pelo pessoal também do sinalário bíblico, né? Criaram vários sinais nesse contexto, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, faz assim e faz esse movimento, certo? Por quê? Porque faz referência à primeira vez da citação à questão de Páscoa, né? Que é em Êxodo, no capítulo de número 12, quando o pessoal está saindo do Egito rumo à terra prometida, e aí eles têm que passar o sangue nos umbrais da porta, tá? Então esse é o sinal de Páscoa, que também é utilizado aí, um mais recente. Então é interessante a gente saber dessas atualizações, tá, pessoal? Não significa que os outros sinais você vai descartar, não vai usar mais, deu a louca e parou com isso. Não. A ideia é que você possa estar trabalhando os dois, estudando os dois. Isso vai ajudar vocês e muito, tá? Beleza, verdade, eu gostaria de fazer. Amanda as lives. A Tarciana falou assim: porque você falou que perderia a nota. Entendi. Beleza, a Dulce falou: ótimo, interpretação de louvores e música, não vou perder. Isso mesmo, a gente vai estar divulgando aí, né? Falando em música, a gente tem algumas que a gente colocou aqui no nosso canal do YouTube. Depois vocês têm uma playlist lá sobre louvores, se vocês quiserem dar uma olhada. Muito bem, Suzana Augusto, boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, esse segundo ponto é importante, tá? Você aprender. Não significa que você vai decorar todos os personagens bíblicos. Todos, mas os principais, né? Então, quando a gente fala de personagens bíblicos principais, é lógico que todos... eles são importantes, porque está na Bíblia é importante. A questão é que para interpretação, a questão de histórias, é importante que nós entendemos que tem alguns personagens que são citados mais. Por exemplo, Davi. Davi é citado muitas vezes. Jesus é citado inúmeras vezes. Deus. São personagens que são citados inúmeras vezes. Então, esses personagens principais, é importante que você venha estar decorando esses sinais, certo? Utilizando eles. Gesiel, mas como que eu vou distinguir, né? Qual é o personagem principal e qual não é? Normalmente, pessoal, personagens principais, tem alguns que já estão com o nome dos livros, certo? Como a gente comentou aqui. Tem Samuel, aí entre os profetas, tem Jó, tem vários personagens bíblicos que os próprios nomes são livros bíblicos. Então isso já facilita também para que você venha estar decorando o nome desses personagens que são principais, tá? Então, por exemplo, não tem como você falar de Gênesis e você não imaginar Noé, você não imaginar José, você não imaginar Abraão, você não imaginar Jacó, Isaac, certo? Ou seja, são sinais e personagens que são básicos
e principais aí, principalmente dentro desses livros, né? Dentro dessa construção histórica. Então, esses personagens principais serão escolhidos de acordo com o seu preparo e seu estudo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo da sua ferramenta que a gente falou na aula de número 1, certo? Beleza, deixa eu ver aqui. O Rodrigo falou, a Eliana perguntou o nome da outra apostila dos sinais e não sei o nome. Ó, tem o Clamor do Silêncio. Tem o link que eu coloquei aí, que é do DOT Brasil, né? Esse projeto que está fazendo a tradução e interpretação de textos bíblicos. Tem também o Sinalário Bíblico, tá? Se você colocar, eu acho que no Facebook você vai conseguir encontrar, tá? A Socorro disse, Gesiel, estou participando pela primeira vez ao vivo, mas já assisti os anteriores. Muito importante suas dicas, eu não conhecia quase nenhum. Ok, Socorro. Que bom que a gente está podendo contribuir, né? Que bom que a gente está podendo contribuir. Deixa eu ver aqui o que mais. O pessoal falou, olha, cheguei agora, boa tarde. A Kelby chegando agora, boa tarde. A Desi falou assim, olha, coloca o link do sinalário. Olha, eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá? Eu achando o link do sinalário, eu coloco. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vou colocar aqui para vocês, tá? O link aí, ó. O link tá aí. Manuário de Sinais Bíblicos, tá? Tem muitos sinais interessantes. Não deixa de curtir a página aí deles para ajudar aí o trabalho. Tem muitos sinais, tem vídeos e eles explicam o conceito, explica colocando em alguns contextos, tá? Então fica fácil também de vocês estarem utilizando esses sinais, certo? Então é uma forma de vocês melhorarem e crescer aí com esses sinais novos. Então tem 2 dicas aí de vários sinais que você já pode utilizar, hein? Muito bem. A Marivalda, ela disse assim, olha, eu não consigo traduzir textos bíblicos. Olha, Marivalda, se você não consegue, então não deixe de participar da nossa aula ao vivo amanhã, hein? Eu tinha deixado o link, tá aí na descrição dos vídeos, mas deixa eu só aproveitar, pessoal, que o pessoal tá perguntando, é momento de mandar link, então eu já vou mandar o link aí, tá, o Marinalva? Mandei o link, faz a inscrição aí, que a gente vai comentar sobre isso numa aula exclusiva amanhã. Beleza, pessoal? Então deu para vocês compreenderem, né, a questão dos personagens bíblicos, a importância de você decorar esses sinais aí, ter esses sinais nos seus vocabulários, certo? Ponto de número 3, que aí são terciários, né? São sinais principais, livros da Bíblia. O segundo são de personagens bíblicos, escolher os personagens principais para você decorar. E os outros que forem tendo os sinais, você vai trabalhando com o tempo, né? Você vai estudando. Por exemplo, o sinal de Caleb, sinal de Josué, sinal de Moisés, sinal dos apóstolos. Isso aí você vai trabalhando depois, tá? Mas o importante é que vocês venham escolher personagens principais, tá? Esse é o foco aí. Muito bem. E aí depois, de número 3, os terciários, que são cidades e locais principais, tá? Ou seja, você não vai decorar tudo. Deveria, tá? Mas não tem essa necessidade, a princípio, de você decorar todos os sinais. Só dos livros da Bíblia, personagens principais e também cidades principais. Por quê? Porque aonde estão esses personagens principais, normalmente é uma localidade específica. É algum sinal específico, né? Então, por exemplo, falando de Moisés, tem a questão do Monte Sinai, né? Que é o sinal do Monte Sinai, né? Esse é o sinal do Monte Sinai, ou seja, é uma região, um local específico, né? Importante, que também é muito citado. Então, essa questão, pessoal, é para que nós venhamos entender e não ficar tão preocupado assim com aquela neura. Ai, meu Deus do céu, tem que decorar todos os sinais, todos. Ai, é tanto. Ai, meu Deus do céu, mais de 100 sinais, sei lá, sinais bíblicos. Tem muitos sinais bíblicos, né? Tem mais de 200, se eu não me engano, lá pelo sinalário bíblico, né? Do Clamor do Silêncio.
Mas é importante que vocês decorem. A gente também deu até aquela dica, né? Se você estudar 5 sinais por dia, em um mês você vai aprender 150 sinais. Ou seja, segundo o manuário bíblico lá, né? O do Clamor do Silêncio, se você estudar 5 sinais por dia, em um mês você já decorou todos os sinais daquele manuário, certo? Então olha que legal, já é uma motivação a mais para vocês, certo? Deixa eu ver aqui, beleza. A Marinal falou que tem dificuldade de traduzir, tenho facilidade de decorar sinais, minha dificuldade é tradução e interpretação. Então amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso, viu, Marinalva? Então você se inscreva no link aí. Aí deixa eu ver. O Rodrigo falou, tem sinal Galileia? Tem esse aqui, ó. Tá? Galileia, esse aqui que eu conheço, tá? Esse é o sinal de Galileia ou GG, tá? Galileia ou Galileia, né? É o sinal que eu conheço, tá bom? Deixa eu ver aqui também. A Yara perguntou, ó, pode-se fazer interpretações ao vivo sem ser pela janela, ao lado do pregador? Olha, o Yara, tem várias questões aí. Por exemplo, tem situações que não temos a possibilidade de ter uma outra câmera exclusiva para o intérprete. E aí como é que faz? Aí não tem como, você tem que colocar o intérprete ali do lado do pastor, do pregador ali, do grupo de jovens e tocar o barco. O importante é que procure evitar que atrás do intérprete tenha distrações, tá? Por quê? Porque isso pode ser um dificultador de surdos visualizar e entender aquilo que está sendo falado, tá? Mas o fato de ter alguém ao lado ali fazendo a interpretação, eu não vejo problema. Ainda mais porque nem todas as igrejas têm essa questão de transmissão ao vivo com várias câmeras, né, preparadas o suficiente para fazer isso, entendeu? Para fazer a janela. Mas se a igreja tem essa possibilidade, eu não vejo por que não fazer a janela, entende? Então é mais a questão, ô Yara, da realidade, tá? De realidade para realidade. Eu acho que é mais essa questão mesmo. Mas eu não vejo problema, a não ser que, por exemplo, às vezes coloca o intérprete e fica gente passando atrás, ou coloca o intérprete e aí tem um grupo de louvor que fica sentado atrás tocando instrumento. Eu acho que talvez isso pode confundir um pouco, atrapalhar a sinalização. Mas se é um local que é visível, tá ali do lado do pastor, do pregador ou de quem tá no microfone, e aí na parte que fica atrás do intérprete não tenha tanta interferência ou ruídos na comunicação, isso aí pode ajudar vocês e muito, tá? Pode ajudar vocês e muito. Então, eu acho que é isso. Beleza, eu tenho mais algo para comentar com vocês. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu colocar aqui, que se eu não me engano, o pessoal perguntou aqui, né, qual que é o sinal de Cafarnaum. O sinal de Cafarnaum, pessoal, tem nesse manuário bíblico, se eu não me engano, tem esse sinal, tá? Se eu não me engano, ele tem esse sinal aí, tá? Eu não, no Clamor do Silêncio não tem. Pelo menos eu não lembro, tá? Tô tentando ver aqui. Eu não lembro de ter esse sinal aí no Clamor do Silêncio, tá? Que foi a Eliana que perguntou, tá bom? Mas eu acredito que no manuário tem. Eu lembro de ter visto algo assim, mas não tô lembrado exatamente, tá? Então por isso que eu não consigo te dizer agora exatamente aí, tá vendo? A memória não é tão boa aí, não é só vocês não, tá? A Kelly falou, não desiste não, passei por isso e hoje me arrependo, mas estamos juntos. Ó, o sinal de Cafarnaum, ó, faz a letra C, e aí esse é sinal assim, ó, Cafarnaum, certo? Por conta da região ali que tem a questão do lago, Cafarnaum, tá? É esse o sinal utilizado aí, beleza? Foi pra Eliana, deu certo aí, Eliana? Cafarnaum, tá? Cafarnaum. Esse sinal não tem no Clamor do Silêncio, tá? Esse sinal não tem no Clamor no Clamor do Silêncio. Beleza. Deixa eu ver aqui, o pessoal falou para não desistir. Desiste não, tá? Desiste não. É difícil, é complicado, mas não para não. O Ministério Dando as Vozes, Mevan de Curitiba, falou, oi, boa tarde. Nós ainda não temos a janelinha para intérprete. Já vai fazer 3 anos que fazemos ao lado do pastor e junto com louvor. Sempre com um espaço de um braço para frente e lados. Aí, ó. Ô, Yara, tá vendo? Então, assim,
isso aí vai depender muito da realidade, né? Igual o pessoal da Mevante Curitiba, eles fazem ali em cima, né? Não tem ainda a janelinha, mas eles fazem em cima, com uma distância de um braço aí para trás, para frente. Isso acaba facilitando aí a interpretação e não tem ruídos. Então é importante. Você falou que na sua igreja de fundo é cinza sem detalhes? Show, show, show. Muito bem. Aí o pessoal do Mevan disse, né? Ó, não temos feedback negativo dos surdos, tanto pelo culto online quanto presencial. Então, isso é um ponto importante, tá, Yara? O que acontece? Você pergunta pro surdo o que eles estão achando. Olha, vocês estão conseguindo ver? Tá atrapalhando? Tá legal? Porque eles que estão sendo os beneficiados, tá? Com a interpretação. Então, você pergunta para ele, ó, tá ruim? O pessoal lá atrás tá atrapalhando? Então, ó, pessoal, dá uma ajeitada aí, certo? É interessante você procurar ter esse feedback deles. Melhor coisa, tá? A Eliana disse ok, ok. A Michele disse... difícil. É um pouco. A gente não pode iludir vocês, dizer que é fácil. Fácil não é. Mas acredito, se vocês colocarem essas dicas que a gente tem trabalhado aí ao longo dos dias, pode ajudar e muito, né? Pode ajudar e muito. E amanhã a gente também tem uma aula totalmente exclusiva para a gente mostrar de uma forma ainda mais fácil como vocês podem trabalhar a questão de tradução e interpretação de textos bíblicos. Certo, pessoal? Então, nós estamos chegando ao fim. Mas já... Nossa, não acredito. Mas amanhã tem uma aula exclusiva, maravilhosa, bem legal. Aê! E essa aula vai ficar gravado. Aê! Uhul! Vai ficar gravado aí. E se você perdeu ou chegou agora, você pode voltar desde o começo, pegar o seu caderninho de anotação, escrever, anotar. Para você melhorar os seus estudos e o seu aprendizado, né? Eu fiquei feliz que muita gente colocou lá no Instagram, né? Marcou, colocou a foto do caderninho registrado. Eu achei aquilo lá fantástico, né? Tanto que quando você faz a anotação com papel, caneta, isso força ainda mais o seu cérebro fazer mais conexão. Isso ajuda na memorização, né? Então isso é muito legal mesmo. Deixa eu ver. A Natália falou assim, Gesiel, mas a questão do fundo não é a norma da BNT? Não necessariamente. É porque assim, ó, por exemplo, se for fazer a janela de libras, tem a norma da BNT que é exclusiva e determinadamente para isso, tá? Então tem a questão de ser um quarto da tela, tem vários detalhes lá que são específicos para a janela de libras, tá? Mas se for na igreja e não tem essa questão da janela de libras, ao lado do pastor, quanto menos ruído, né, de comunicação no fundo tiver, melhor, tá? Mas aí nesse caso, Natália, não se aplicaria a norma da BNT, tá? Nesse caso aí, ficaria inviável ali, certo? Pessoal bacana, já? O pessoal fez assim, muito difícil, mas vamos conseguir, com certeza. Difícil é uma palavra que tem que ser um degrau para a gente subir nela cada dia mais. Finalizando mais um conteúdo maravilhoso, preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.